Acho que agora vai. Olha, João, eu estou muito feliz com você. Você não pagou a sua internet esse mês, tá? Eu nunca imaginei que a gente ia passar por isso. Que a gente, nessa idade, onde a gente está na nossa carreira profissional, você não pagar a conta da internet, é muito triste isso. Olha, o que os alunos vão pensar de mim? Eu tenho comprovante que você que caiu. Não fui eu que caí, não. Eu fiquei aqui com os alunos perguntando. A Cristina está de prova, o Daniel está de prova, eles falaram comigo, o Clemil está de prova. Então foi porque você começou a falar de comunismo e aí... É lógico, falar de comunismo dá sempre azar. Por isso que eu sou de direita e você é de esquerda. Mas eu pago a minha conta de internet. Tô brincando. Veja se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu sei que você não paga. Eu sei que você está brincando. Veja se alguém quer fazer alguma pergunta para a gente poder encerrar também, porque eu já estou cansado. Você já jantou hoje, Rodrigo? Não. Eu também. Só tem 6 pessoas. Jantei, não. Vamos continuar um pouquinho, porque só tem 6 até o pessoal voltar. Aí a gente abre para pergunta. Mas será que o pessoal vai voltar? Porque depois dessa... Tá voltando, última... tá voltando. Tá voltando? Tá voltando. Aos poucos então tá bom. Voltando. Bom, onde você estava quando caiu? Eu não me recordo. Eu estava terminando de falar sobre o nazismo, falando sobre o imperialismo nazista, que a correlação era essa, né? Falando que o Império Romano ele se mantinha com base na tributação, mas o nazismo queria exterminar outras raças. Falei sobre a teoria racista do século XIX, dizendo que os nazistas, o Estado nazista era um Estado racista, que acreditava que uma raça era superior à outra. E a raça superior precisava aniquilar as raças inferiores. Então, o plano original nazista, traçado em 1925, portanto, muito antes da Segunda Guerra Mundial, era exterminar e conquistar o leste europeu a partir da Tchecoslováquia e chegar até Moscou. Portanto, precisava destruir a Tchecoslováquia, a Polônia, a Romênia e a União Soviética e destruir os franceses e os espanhóis e portugueses, porque eles eram todos chamados de raça inferior. E ele até tem um trecho no livro que o Hitler escreveu, Mein Kampf, Minha Luta, ele até vai falar que os franceses, eles até não eram tão inferiores assim, mas eles começaram a ficar mestiço com negros e transformaram numa raça abjeta. Então ele permitia, basicamente, a zona de influência da Itália, no norte da África, mas ele queria reviver o imperialismo, mas é um imperialismo utópico, né? Porque não era nada... tinha alguns símbolos que lembravam Roma, mas não tem uma relação assim, política, ideológica entre nazismo e Roma, não. Perfeito. Acho que a gente acabou dando uma adiantada, fugindo um pouquinho daquela parte que a gente estava falando, da parte sexual de Roma, né? Então, assim, na Rodrigo, verdade, o que a gente acabou fazendo, né, João, foi contar a história do começo do Império Romano, né? A gente acabou contando a história de como o Império Romano sobreviveu durante 100 anos, de Augusto a Domiciano. Né? Lógico que a gente passou pelos temas sexuais, mas eu não sei como você enxerga, João, essa questão, a moderna visão da sexualidade, do ponto de vista daquela coisa que eu falei no começo, né? Eu comecei citando um post que eu recebi dizendo que o funk virou tema de tese de doutorado. Ou seja, a pesquisa científica brasileira está dedicando dinheiro e tempo a uma coisa que o título é Caindo no Bucetão, alguma coisa desse tipo.
que é uma coisa, na minha opinião, lógico, daí eu estou falando da minha opinião, é uma coisa extremamente vulgar e só serve para deixar a sexualidade marginal, né? Eu e você, a gente teve uma educação parecida porque a gente teve uma educação formal, rígida, em que as questões sexuais não eram discutidas, né? Eu nunca conversei sobre sexo, por exemplo, com meu pai nem com a minha mãe. Conversei com a minha avó, mas a minha avó é de uma outra cabeça, a minha avó era maravilhosa, né? Antes de ficar completamente esclerosada como ela está. Mas eu nunca tive uma conversa com os meus pais sobre sexo. Era só repressão. Não pode, não faz, não pode, não deve, não sei. Então, hoje... Então, por exemplo, para a gente conversar sobre sexo, na época da faculdade, sempre era uma conversa meio... não era aberto, né? Era meio escondido, era insinuado, né? Hoje todo mundo pode conversar abertamente sobre sexo, sobre a sua própria sexualidade, sobre suas próprias experiências sexuais, mas eu vejo que as pessoas banalizaram isso de tal forma que o sexo continua um assunto de segunda categoria, como era na nossa época. Na nossa época, a gente não podia falar sobre sexo. Hoje, a gente prefere não falar sobre sexo, porque do jeito que as coisas estão, tá muito escrachado, né? Tá muito escrachado. É raba, quebrar raba. Eu não sei, eu não vejo. Eu acho assim, se houvesse realmente tido uma evolução, não tinha mais adolescente grávida, os crimes sexuais tinham diminuído. Não, eu não vejo nada disso. Eu não vejo nada disso. A gente teve uma conversa parecida com essa lá no... Como é que era o nome daquele aplicativo que a gente estava falando? O Clubhouse, semana retrasada. Clubhouse. A gente percebe, em todo esse traçado que a gente fez, que na verdade você fez, de Júlio César para cá, que a sociedade ela continua a mesma nessas questões. Né? Ora, as questões morais. Você relatando aí o que alguns imperadores fizeram, né? Eu estava fazendo um paralelo com o dia de hoje, né? Então, assim, é aquela coisa de você testar limites, né? Você nomeia o cavalo senador, né? É eu testar limites, até onde eu vou, né? Até onde os poderes aceitam, né? Naquela época você comprava com dinheiro os militares. E hoje, né? Hoje a gente tem aí os militares no poder. Eu não quero entrar nessa seara dos dias atuais. Eu quero mais ficar naquela questão que a gente estava falando da sociedade como um todo, né? Então a gente teve, eu não vou citar nomes, mas a gente teve uma eleição recente aonde se demonizou um lado e se pregou a virtude no outro lado. E esse outro lado conseguiu a eleição, conseguiu ser eleito com esse discurso. Não estou dizendo se está certo ou está errado, estou fazendo um paralelo. E essa eleição agora se mostrou... É um discurso moralizante, né? É um discurso é anacrônico, é um discurso que não deveria. Por exemplo, é a mesma coisa dessa questão do combate à pandemia, né? Ou seja, ficar decretando lockdown atrás de lockdown. Como é que a pessoa acha que isso está funcionando se o número de mortes está aumentando tremendamente? Teria que ter um pensamento estratégico mais sério, né? Então, a última eleição, acho que foi 2018, para presidente da República, ela quis, eu acho que lembra muito bem o fim do Nero e a ascensão do Galba num ponto. Sim. Né? Só que com uma diferença muito grande, né? Que o Galba era o que ele falava que era, né? Era até demais o que ele pregava, né? Ele vivia o que ele pregava. Ele era, só que a população não quis. Não quis depois, a hora que viu que a austeridade ia conseguir. E esse governo, esse desgoverno, sei lá, esse governo, desgoverno, ele
tem uma retórica perniciosa, muito perniciosa, e a praxis praticamente inalterada, né? E uma praxis, uma prática que não mostra realmente. O Brasil, enquanto sociedade, eu acho que está esperando ainda. Está esperando ver para acontecer. Talvez na próxima eleição, né? Porque não deu certo. E não deu certo pelos mesmos motivos do Galba, né? É até o contrário, né? O Galba tentou. Ele fez até onde ele podia para limpar as contas, acabar com a corrupção da cidade. É que o sistema corrupto foi mais forte que ele. E ele já não sabia, João, ele já não conseguia mais nem andar. Né? Você pensa num senhorzinho, num velhinho, sendo carregado. Né? É diferente. É diferente dessa pessoa, de uma pessoa que se propõe, como foi na eleição de 90, de 89, né? Eu sou o caçador de marajás porque eu faço diferente, eu faço e aconteço. Né? A história recente da República Brasileira é uma história de fracasso em cima de fracasso. Né? E a população, e a nossa população é tipo uma população romana mesmo. Eu tenho um livro para indicar aqui, que fala sobre o povo romano e como o povo romano reagia aos governantes. É um livro do Paul Veyne, que ele é francês, né, um livro grosso, né, que se chama Pão e Circo, que é publicado pela editora da Unesp, a Edunesp. Mas é um livro excelente. Eu leio os romanos assim, no papel de espectadores e não de participantes. Eu falo assim, muita coisa não mudou para o Brasil, não. Né? Porque quando foi que o povo brasileiro se articulou por si para lutar contra o governo na história recente da República? No Fora Collor, que amedrontou o Congresso, e nas manifestações de 2013. Então, é claro que, veja bem, se há uma mobilização popular de milhões de pessoas, Brasília vai tremer. Você morou lá, você sabe o que é. Você morou muitos anos lá, você conhece o sistema político também. Os políticos, às vezes, tiram proveito dessa distância e desse isolamento que a capital da República tem e conta exatamente com isso, de que a população não vai reagir. Mas veja, já não era para a gente ter ido à rua de novo? É que a gente não pode, né? A gente foi colocado em prisão domiciliar. Mas motivos não faltam para a gente protestar, para a gente reclamar. Só que a gente não faz. E também tem uma diferença pequena, mas é uma diferença que tem que ser mencionada, já que nós estamos nesse assunto. Mas na época dos Caras Pintadas, a gente tinha um monopólio da comunicação, né? No sentido de a Globo e as demais redes, tinha Manchete naquela época, elas todas elas direcionavam a publicidade desses acontecimentos. Hoje em dia, isso é um pouco mais diferente. Por mais que elas possam querer fazer isso, nós temos o fenômeno da internet que é realidade, e ainda mais hoje, que quando a gente começava a estudar na faculdade, a gente tinha internet para fazer uma pesquisa, era 2, 3 horinhas por dia, tchau. Hoje não, hoje ela está no celular. Então, essa é a nova comunicação. Você tinha, eu não. Eu fiz a faculdade inteira sem internet. Eu só fui ter e-mail acho que no 5º ano da faculdade, que eu fui criar meu primeiro e-mail. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas você era muito mais tecnológico que eu sempre fui. Você tinha muito mais... você sempre gostou mais disso do que eu, né? De aprender com tecnologias e tal. Eu fiquei vendido quando você caiu, porque eu falei assim, como é que... Se o João falasse, não, abre a live agora você, eu não sei onde apertar. Eu ia ter que pensar, pedir socorro para alguém, mas... Não, mas a Márcia me ajudou também. Mas então, o que eu estava dizendo é isso. A gente tem essa questão que você mencionou, da gente estar literalmente preso em casa, né? Ou melhor, as pessoas que têm um pouco mais de discernimento estão pensando e que podem também ficar em casa, né? Não ir contra isso,
que eu não vou julgar o que está certo e o que está errado, mas, enfim, é o que a gente tem feito, até por conta do trabalho da gente, tá tudo, basicamente, hoje a gente pode se dar o luxo de fazer tudo à distância, né? Tudo virtualmente. E eu acabo me perdendo no que eu estou falando aqui. Bom, mas é que com o advento da internet, e hoje em dia a internet de massa, porque naquela época não era de massa, a gente tem aí os canais de comunicação que você acaba com o algoritmo, né? Você acaba direcionando aquilo que você quer ver, né? Mas não necessariamente é o mesmo que todo mundo está vendo. Diferente de você botar na Globo, no Jornal da Globo, no Jornal Nacional, antes da novela, que todo mundo via novela. Hoje em dia, não. E aí a gente tem aquela falsa impressão também de que está todo mundo, hoje em dia, pensando como a gente, porque o algoritmo ele bota a gente nessa bolha. Né? Então, às vezes eu vejo pessoas comentando, meu Deus, mas como que ainda essa pesquisa está assim? Não é possível, isso é mentira. Não, não é. Se você sair da sua bolha, você vai entender que a pesquisa realmente está mostrando, com erros e acertos, mas está mostrando uma coisa mais macro fora da sua bolha. Então, assim, a gente hoje em dia não pode ficar na bolha. Então, por que eu estou falando isso? É porque a gente está fazendo um comparativo com 92 e das pessoas na rua, então tem essa questão também. Hoje em dia a gente tem essas questões que a gente não pode deixar. Mas sim, a nossa sociedade hoje em dia, ela é muito parecida com a sociedade de mais de 2000 anos atrás, na hipocrisia, né? Nesse tipo de colocação. Né? Os tabus que talvez não tinham naquela época, hoje, por conta da influência religiosa que a gente tem, tá aí. Eu posso citar aí uma questão que você vai ser que ela é bem espinhosa, mas a questão do aborto. Né? Eu não vou entrar nessa questão, mas assim, é uma questão que a gente vai mensurar hoje em dia. Do lado religioso e do lado de saúde pública, do lado do Estado. Né? O Estado, hoje em dia, nós estamos tentando dissociar totalmente o Estado da igreja, né? O Estado da religião. Não gosto de falar igreja, o Estado da religião. E a gente vê bancadas inteiras defendendo interesses religiosos, que eu não estou dizendo se está certo, se está errado, mas que eu acho que não é por aí que a gente vai conseguir resolver o problema. Né? Então, não, assim, você nós tem a vivemos... sua religião, né? Eu tenho a minha religião, a gente pratica determinadas crenças religiosas, esotéricas, talvez místicas. Eu acho que a religião, assim como a arte e a filosofia, é uma dos 3 pilares que faz a gente diferente do orangotango. Né? É a nossa capacidade artística, filosófica e religiosa que fazem a gente ter uma vida pior que a dos orangotangos. Não, pior não, porque eles estão em extinção e estão acabando. Mas o orangotango é um ser humano desprovido dessas 3 coisas. Né? Ele quer o quê? Comer, ficar quieto, coçar, dormir, acordar, comer. É o que a gente está fazendo. Agora, usar politicamente a religião é algo extremamente problemático. Né? Você tentar, depois da gente ter passado praticamente 130 anos de Estado laico, tentar usar o argumento religioso como um argumento de agenda política, isso é absolutamente problemático. Não é uma questão de ser contra ou a favor, é uma questão de a gente se posicionar de uma forma seguinte: o Estado laico é que garante a minha liberdade religiosa. Se eu buscar a solução num Estado religioso, eu vou perder a minha liberdade religiosa por conta de uma política pública. Eu não vou poder acreditar no que eu quiser. Eu não vou poder fazer o culto que eu quiser ao Deus que eu quiser. Eu vou ser tolhido, eu vou ser obrigado, eu vou ser direcionado pelo Estado. É lógico que esse perfil militarista é um perfil bom, eu acho que é um perfil bom até um certo ponto, que é o perfil da ordem, de colocar as coisas em ordem, se realmente tivesse colocado. Mas é absolutamente passível de crítica quando este perfil político quer se apropriar das crenças individuais e quer obrigar a população a acreditar ou ter ideias preconcebidas. Então, eu vejo isso com extrema cautela e com extrema
extremo bem assustado, na verdade, eu vejo isso, né? Não vejo a hora disso acabar, ter um fim, vamos ver se vai ter, né? Porque isso não é uma política de direita, né? Você estuda política, eu sei que você está mais para a direita de cá do que eu estou mais para a direita de cá, mas essa política governamental que a gente tem no Brasil hoje não é uma política de direita, é uma política maluca. Né? Não é uma política liberal, não é uma política de mercado. Quantos anos você trabalhou no mercado financeiro com dólares, com câmbio 17 e não sei o quê? 17 anos você teve no mercado financeiro. Você sabe o que é uma política liberal. Você sabe o que é uma política pautada nos ideais, por exemplo, impostos pela supremacia dos Estados Unidos na política econômica. Não é isso que a gente tem. A gente tem um Estado alienante. Um Estado alienante, mentiroso, hipócrita. E falar que isso é um governo de direita, isso é uma ofensa aos pensadores de direita. Eu me sinto particularmente ofendido quando alguém fala que esse governo brasileiro é de direita, ou de extrema direita, do que for. É uma pessoa que não entende nada de ciência política. É uma pessoa completamente... Quando é aluno meu e eu perco a paciência, eu falo, menino, vai estudar. Você não sabe o que você está falando. Não sabe mesmo. Agora, as mídias, né? Antes você falou da hegemonia da mídia, do controle da mídia por um órgão só. Hoje nós falamos das mídias. As mídias são mentirosas, são cheias de mentira, são cheias de desinformação. Então, vejo, meus queridos que estão nos ouvindo nesta hora, isso aqui é uma coisa estranha para você, pode ser, chamada livro. Isso não foi abolido e não vai ser abolido nunca. É aqui que está a salvação, se é que existe uma salvação. Veja, este livro aqui é de 1821. Chama De Viri Illustribus. É uma publicação rara que eu tenho sobre a história de Roma, talvez o livro mais antigo que eu tenha sobre Roma, que traça da origem mitológica de Roma até o fim da República. Totalmente em latim. Como é que eu li esse livro? Porque eu tive que aprender latim. E eu vou aprender latim no WhatsApp? Não, eu vou aprender latim estudando. Eu vou aprender política estudando. Não vou aprender política militando. Porque isso isso é transformar a gente em massa de manobra. Né? É uma coisa que tanto eu quanto você já passamos dessa fase de nos deixar usar por alguma outra finalidade. Você lembra das brigas que eu tinha por causa do centro acadêmico? Na Unesp? Um menino uma vez me jogou um relógio. Imagina se pegasse. Né? Ou seja, houve uma época em que eu militava mais, vamos dizer assim, à direita. Hoje não. Hoje eu fico mais talvez porque eu tenha ficado velho e sedentário. E naquela época eu era muito melhor, né? A gente percebe que a luta que a gente teve pela liberdade acabou se transformando numa libertinagem, né? Os valores... porque assim, é muito mais fácil hoje eu criticar, eu replicar aquilo que falaram sem eu interpretar, porque assim, as pessoas não gostam de pensar. Elas é papagaio de pirata, sabe? Eu li, pensar dá falar, trabalho, João. É um esforço. É um esforço. Você pega um livro, por exemplo, um livro de teoria do direito, por exemplo, o livro do Tércio. Você não vai entender na primeira leitura. Você tem que ler, tem que reler, tem que procurar no dicionário. É que hoje está tudo mais fácil, você joga no Google para o significado de uma palavra. Mas não é uma leitura assim de gibi. E todo mundo está querendo uma coisa sumária, um resumo, uma facilidade aqui, uma facilidade ali. Por isso que o funk está virando tese de doutorado. Né? Por isso que o funk está virando tese de doutorado. Imagina, quando a gente estudou, quando alguém falava eu defendi meu doutorado, a gente pensava naqueles títulos, daquelas teses complexas, da pessoa que estudou a Common Law, a pessoa que fez uma bolsa sanduíche na Alemanha, na França. Porra, que é isso? Né? Ô, João, não tem 20 anos.
né? Esse declínio foi muito rápido, foi muito acentuado, né? E aí os idiotas ganharam o mesmo poder de voz dos pensantes. Então, tem um filósofo que eu não gostava, mas eu passei a gostar, um filósofo brasileiro. Eu detestava, de ranço pessoal mesmo, que é o Luiz Felipe Pondé. E eu comecei a ver uns vídeos dele e comecei a me identificar muito com as coisas que ele falava. Com as coisas que ele fala daquele que se julga inteligente, daquele que quer sempre ter uma conversa politicamente correta para mostrar algo que, na verdade, a pessoa nem procurou a fonte, né? Então, é isso. A gente tem que fazer o nosso papel, e aí o nosso papel, eu estou falando, o meu papel é o meu papel de educador, né? De alertar os meus alunos. Agora, o que a gente está fazendo aqui? A gente está levando informação que, na maioria das vezes, muita gente nunca teve. Que a gente, de criança, a gente tinha curiosidade de Roma, né? Para saber os romanos, o que faziam, o que comiam, com quem transavam, como transavam, né? Porque isso era até regra de direito, né? O homem não podia ficar por baixo da relação na hora do coito, né? Então, era uma regra jurídica até. Hoje não. Hoje, Galba, para muitos que estão nos ouvindo, a gente pode ser a primeira vez que ouviu falar sobre Galba na vida. Ou sobre Nero, sobre Calígula, sobre Augusto. Então, a gente não pode desistir. Desistir no sentido de levar informação, sabe? Então, pode cair 1000 vezes, a gente volta 1000 vezes, mas a gente consegue concluir, né? Ou vamos fazer outra live? Vamos. Eu estou sempre disposto. Eu dou aula para os meus alunos sábado, sem ganhar nada. Eu sempre estou aí fazendo conversa, fazendo live, fazendo reforço, porque eu preciso informar. Eu preciso informar porque é o meu jeito de lutar contra a desinformação. Talvez eu seja mais um podem fazer um tipo de diferença, né? Exatamente. Então eu acho que a gente já pode dar mais 10 minutinhos aí no máximo, que vai cair, e marcamos para daqui 15 dias os nossos sábados, que não são de aleluia, mas são de diversão, de certa forma, e alegria, né? E aí a gente vai divulgar o tema mais para frente, porque a gente tem que pensar também, tem que ter tempo de ler, né, para não passar tanta vergonha como eu estou passando hoje em alguns aspectos. A gente pode falar de raça de cachorro, a gente pode falar... É que a gente sempre vai falar de alguma coisa relacionada à política e à moral, não tem como. Porque o diálogo, ele nos leva a isso, diante da nossa perplexidade. Então, pode ser sobre o Galba, pode ser sobre o Vitélio, pode ser sobre o que for, a gente vai ter que fazer a gente não consegue não falar. Né? Eu acho que a gente pode eleger um tema jurídico, talvez, por eu ser professor da faculdade de Direito e você ser advogado, mas confesso que eu prefiro os temas históricos do que os temas jurídicos. Né? Eu também prefiro, e a minha ideia nesse sentido, a gente vai pensar com mais tempo, mas é sempre fazer uma ligação dos temas históricos com um pouco de direito e estão passando a ideia da Eneida. Eu não conheço muito, vou ter que me atualizar bem desse tema, mas eu acho que a gente pode pensar em alguma coisa assim, sempre casando o direito, de certa forma, não como principal, mas como pano de fundo, a sociedade, o desenvolvimento da sociedade, a forma de pensar, inclusive, e os conceitos históricos, a época histórica que a gente gosta demais. Assim. A Eneida é uma obra maravilhosa, né? Ela é a epopeia da origem de Roma. Ela foi escrita por Virgílio, na época, para Augusto, né? Para o primeiro imperador, porque o Augusto encomendou, né?
como tinha a Odisseia e a Ilíada, o Augusto queria que a civilização romana tivesse uma obra tão monumental quanto as de Homero. E o Virgílio Naso, né, que era o escritor, o poeta da corte, vamos dizer assim, que tinha escrito coisas lindas nas Écoglas, né, né, é dele a frase, né, amor omnia vincit, né, o amor vence tudo, né, e amor, né, nesse caso é o Cupido, né, não é o amor abstrato, né, o amor vence tudo, né, e ele vai falar da guerra de Troia, que um dos troianos saiu e ficou peregrinando pelo mundo até chegar na Itália para fundar a civilização romana, né? Contar aquelas histórias da intervenção de Marte, a intervenção de Vênus, das deusas todas, né? É muito legal. Mas é mitologia, né? Mitologia. Eu acho que a gente tem bastante ideia também. O professor Osvaci, que é um querido professor meu, tá, nosso que eu falo de todo mundo que queira fazer os cursos dele, conhecer o trabalho dele. E ele está dando ideia também do Nome da Rosa, do Humberto Eco. O Nome da Rosa é uma obra monumental, né? Que vai mostrar uma fase da Idade Média, 1300 e pouco, né? Em que o pano de fundo para a história, né, é uma briga do papado, né, uma briga entre o Papa e o Imperador para a supressão da Ordem Franciscana, porque a Ordem já tinha 200 anos e o Papa da época toda uma questão política, o Papa da época já não morava mais em Roma, morava na França, e ele era um mega de um argentário, né? de uma pessoa preocupada com dinheiro e tal, e os franciscanos, você sabe que era uma oposição ao Papa nessa época, e o imperador do Sacro Império Romano ficou do lado dos franciscanos para poder atingir o Papa. Nesse meio termo do debate, o personagem vai para aquele lugar onde acontecem os assassinatos e tal. Mas a gente pode falar sobre a Idade Média na próxima. O que você acha? Podemos sim. Podemos sim. A gente vai ter uma semana para a gente pensar, uma semana para a gente estudar, e aí no sábado próximo, daqui 14 dias, a gente... 13... Porque se forem mais ou menos os fiéis que estão com a gente até agora para assistir a nossa próxima live, fica bem claro, né, o que foi o Império Romano e depois que o Império Romano acabou, como que surge a Idade Média, né? Perfeito. Eu acho que a gente pode ir nesse sentido, sim. Eu concordo. E a gente vai encerrando, porque eu acho que o meu amigo Rodrigo deve estar morto de fome. Né? Eu estou tentando ficar em forma com um jejum intermitente e eu só como proteínas e frutas agora. Embora eu tenha uma dieta bastante diversificada, eu como outras coisas também, né? Mas a princípio eu vou morrer de comer agora e vou ter refluxo a noite inteira, obviamente, porque 1h da manhã não é hora para você jantar. Né? Agradecendo os meus alunos que estão aqui até agora, né? Agradecer o Matheus, eu não sei se o Matheus está aí, que me deu esse copinho. Tá, Matheus está sim. Tá? Matheus tá? Matheus, um beijo para você. A Márcia, com certeza, deve estar. O Daniel Vaz, a Cristina. Tá, também. São pessoas que, assim, eu acho que se eu... E, logicamente, seus convidados, né? As pessoas que entraram por sua causa. Eu estou tentando me aproximar do celular para poder ler, mas não estou conseguindo, porque eu afastei muito a cadeira. Tem o professor Osvalci Júnior, agradecendo, um abraço para ele. Né? Cristina maravilhosa, Cristina é maravilhosa. Matheus, querido. Né? Que bom. Daniel, eu teria que colocar outros óculos, mas agradeço pelo... Eu também agradeço o Caio, ele está escrevendo para a gente aqui umas ideias para a gente mais para frente colocar. Agradeço a todo mundo que está aí, quem teve paciência de ficar ouvindo. Peço desculpas se fugir um pouco do tema. O querido professor também, Osvaci.
E, Rodrigo, você é uma pessoa especial. Eu não vou contar. Aliás, na próxima live eu vou contar para o pessoal aquela ideia de Cauê! jantar. Você está enxergando? Não estou enxergando. Eu vi o Cauê Almar, você escreveu. É. Você vai contar o quê? Não vai contar da minha vida, não. Da nossa, dos planos. Bom, eu não vou contar. Vou contar alguma coisa, mas eu não vou contar o que eu vou contar. Qual Mas jantar? tem a ver com comida. Tem a ver com comida. Putz, João, a gente passou metade da nossa amizade só comendo. A gente só se encontrava para comer, cozinhar, fazer churrasco e todos os restaurantes da cidade de Franca a gente foi, do lixo ao luxo, né? Até hot dog, né? Com 3 Até do salsichas. hot dog na rua a gente comeu. Sorvete, lembra como a gente comia sorvete, gente? Não vamos contar, não, porque isso tem a ver com a próxima live. Na parte final da próxima live, aqui 15 dias, a gente vai falar um pouco sobre as que a gente pode chamar assim, orgias gastronômicas. Nossa, pantagruélicas, como a gente já comeu nessa vida. Né? Ô, João, então, ó, mas se você quiser ficar marcando live para contar podres da minha vida, eu Não é contado suspeito. Eu digo que não estou fazendo isso, que eu não fiz, que é tudo mentira. Não, é só se eu não lembro, eu não fiz. É para o pessoal ficar curioso, entendeu? E comparecer na próxima live. Vai ser um presente. Na época que eu era magro, né? E que a minha pelagem era tá ótimo. Mas assim, eu confesso que aquela foto que a sua mãe colocou hoje no Facebook, eu não acreditei que era você, não. Ali era um bambu. Mas é uma maluquice. A minha mãe é a prova viva dessas velhas da internet, entendeu? Que não pode deixar na mão delas. As velhas do WhatsApp. Né? Ela não podia ter me exposto dessa maneira, me colocando uma foto daquela. Tá, joia. Gente, então obrigado a todos. A gente está deixando salva esses pedaços dessa live para quem quiser. A Daniela está aqui. Vamos ver, né? Calma, vamos ver. Tem 15 pessoas aqui. A Dani é a minha braço direito para transformar os links para eu poder pôr no YouTube depois. Ela está aqui, a Daniela. Daniela, manifesta. Daniela o quê? Tem Dani Santos. É ela. Então ela tá. Ela já sabe que ela vai ter trabalho hoje, porque são 4 lives para ela fazer. Deve estar 5 ou 6 pedaços. Então tá bom, gente. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Um beijo, gente. Boa noite, bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tá aqui ela aqui, ó. Tchau, tchau. Encerra isso aqui agora. Achei.